Olá, estou aqui novamente para mais um Caminhando com a Inês, que é um momento ao longo das minhas caminhadas em que eu faço algumas reflexões, automaticamente a minha mente sempre vai para algo assim, e eu paro um pouquinho e compartilho com você a minha reflexão ao longo da minha caminhada. E hoje eu estava caminhando aqui na beira-rio, né, onde eu geralmente faço as minhas caminhadas. Ó, o rio está do lado de cá. Eu vou ficar só para esse lado aqui porque a luz fica melhor para vocês me verem. E eu hoje estava nas minhas reflexões e eu estava pensando em algo que muitas vezes eu trabalho com os meus clientes, principalmente de terapia. E trabalho em mim também, tá? Porque eu sou um ser humano também. E, bom, a princípio a frase que eu vou dizer é uma frase do senso comum, mas ela tem uma profunda sabedoria. E a frase é: a nossa mente mente. Pois é, a grande maioria de nós seres humanos acredita em tudo aquilo que passa aqui pela mente. E por vezes nós temos vozes ecoando aqui na nossa mente que a gente nem parou para identificar qual é a origem dessas vozes. Por vezes é a fala da mãe lá da infância, por vezes é a fala do pai em determinado momento traumático, que aí o pai veio com muita austeridade e falou algo e marcou. Por vezes é tipo uma voz que ecoa na gente, mas essa tipo uma voz, na verdade está trazendo para a gente o padrão familiar que foi sendo passado de geração em geração. Aí vem isso e ecoa em nós. Por vezes é biográfico meu, eu é que passei por uma situação de trauma mesmo, muitas vezes na infância e adolescência, quando a vulnerabilidade da nossa mente era fato. E ali daquela experiência traumática eu fiz uma interpretação e fiquei com aquela interpretação até hoje, e talvez uma interpretação muito equivocada. E registrei essa interpretação no inconsciente e estou aí com essa fala, essa voz que ecoa na mente, grande parte das vezes de uma forma muito equivocada, ecoando na minha mente e eu acreditando nela. Me conta, se você está me ouvindo até aqui e o que eu te falei até agora fez algum sentido aí para você, me conta. Você tem essas vozes ecoando aí na sua mente? Você percebe? Na verdade, a minha pergunta, a princípio, ela está equivocada, porque todo ser humano tem essas vozes ecoando na mente. Automaticamente, a nossa mente funciona assim. A princípio, me conta aqui nos comentários, você percebe essas vozes ecoando na sua mente? Você tem já esse treino de percepção? E você acredita nelas? Comenta para mim, me conta, eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Pois é, eu estou aqui hoje para contar isso para você, pelo amor de Deus, por tudo que há de mais sagrado. Se você ainda não sabe de tudo isso e não sabe principalmente o identificar, e depois, em seguida ao identificar, você não sabe como ignorar aquilo ou tratar aquilo para você ficar melhor no momento seguinte, aprenda. E aí, não sei, eu gosto muito de buscar recursos para trabalhar aqui na minha mente aquilo que eu considero difícil. E isso que eu estou falando para você, eu considero difícil aqui na minha subjetividade, eu, Inês, como ser humano.
As vozes que ecoam aqui na minha mente, por vezes, eu acho muito difícil lidar com elas e eu tenho sim a tendência de escutá-las e segui-las. E aí eu me perco, aí eu me adoeço, enfim, podemos ir para adoecimentos graves, severos. Isso que eu estou falando aqui é muito importante. E uma coisa que me ajuda é imaginar que essas vozes são como se chegasse uma pessoa até mim e me falasse uma coisa. E aí, eu acredito em tudo que todos me falam? E você? Você acredita em tudo que todos te falam? Outro dia, eu estava num lugar público, me sentei e com distanciamento social, né? Uma outra pessoa se sentou próxima a mim e essa pessoa começou a conversar comigo. Não a conhecia, não sei quem era, mas ela começou a conversar comigo e ela começou a falar um monte de coisas muito difíceis. E ela começou a falar da vida. A vida é muito difícil, a vida não sei o quê, a vida assim, a vida assado. Ué, eu fui escutando aquilo que aquela pessoa disse e sinceramente, bom, eu não a conhecia, não prolonguei o diálogo, mas eu sinceramente aqui na minha mente eu escolhi não ouvi-la, simplesmente ignorar tudo aquilo que ela me disse. Desejei do fundo do meu coração que ela encontrasse um caminho de luz, um caminho que a colocasse melhor e mais saudável na vida dela, o caminho dela, com todo o respeito, mas eu, aqui na minha subjetividade, eu escolho não ouvir aquilo, não deixar tudo aquilo introjetar em mim, aqui na minha mente, e me contaminar. Eu escolho. E você? Como que você consegue lidar com aquilo que é das pessoas, da fala das pessoas? Em relação a isso, você consegue pôr limites? Bom, talvez se a sua dificuldade está aí, então precisa trabalhar isso primeiro, porque aí colocar limites nas outras vozes que ecoam aqui na sua mente vai ser praticamente impossível. Mas se você já consegue fazer isso na relação com o outro, então aqui com as vozes que ecoam na sua mente é a mesma dinâmica, é o mesmo processo. Não sei se vai dar para vocês verem ali, mas pousou aqui no chão um pássaro. Eu acho que é uma garça. Mas vamos voltar aqui. É a mesma dinâmica. Se você consegue ignorar algo que não faz sentido que alguém realmente te fala, ignore essas vozes que mentem para você aí na sua mente, tá? Elas mentem não no sentido de, suponhamos que é uma voz, que é uma crença limitante ali relacionada a uma fala da sua mãe. Não estou dizendo isso no sentido de desrespeitar a sua mãe, não, tá? Mas levando só em consideração que a sua mãe viveu numa outra época, lá era diferente, ela viveu outras situações diferentes das situações que você vive. Então, para que ter essa voz, essas frases ecoando aí na sua mente, se elas não fazem sentido com o seu presente, com aquilo que é do seu contexto? É nesse sentido que a frase do senso comum, né? A nossa mente quer dizer, não é no sentido de desrespeitar aquilo que é dos nossos ancestrais, não, jamais. Foi da vida deles, foi o que eles deram conta e a gente tem que respeitar, sim. Mas para o nosso contexto de vida agora, se não faz sentido, se não é a sua escolha, ignore. Assim como a gente ignora aquilo que uma outra pessoa fala
e que é da vida dela. Ah, eu por vezes escuto pessoas próximas a mim, né? Eu dei um exemplo de uma pessoa que eu não conheço. Mas eu por vezes inclusive escuto pessoas próximas a mim que falam algumas coisas que eu escuto e aqui na minha mente eu penso assim, não, essa é a escolha dela, para a vida dela. Eu, Inês, tenho a minha personalidade, o meu jeito de viver, a minha escolha de como viver a minha vida, eu escolho um outro caminho. Eu escolho me posicionar de uma maneira diferente. E ok, não tem problema. Desde que seja uma escolha com autonomia. Mas aí, de uma maneira ou de outra, eu vou ter que ignorar aquilo que é do outro. Então, é essa a sugestão que eu quero te dar nesse momento. Já que em diversos aspectos a nossa mente mente pra gente, que tal ignorar? A gente precisa sim aprender a ignorar aquilo que ecoa na nossa mente e que não faz sentido pra gente. Seja porque não faz sentido com o contexto que eu vivo, seja porque não faz sentido com as minhas escolhas, aquilo que eu quero para mim e para minha vida. Seja lá como for a incoerência, ignore. Tá, não é fácil, mas busque maneiras de ignorar. Tendo a princípio essa consciência de que a voz que ecoa na minha mente nem sempre é verdadeira. E que eu preciso sim, diante de toda voz que ecoa na minha mente, eu preciso sim avaliar, eu preciso sim ampliar a minha consciência para perceber se aquela voz ela faz sentido para mim ou não. Para depois eu manifestar aquilo na minha vida através do quanto eu deixo aquilo permanecer em mim. Bom, essa era a reflexão que eu tinha nesse momento aqui com você. Espero ter contribuído, espero que você aprenda a perceber o tanto que a nossa mente mente. E é assim mesmo, fisiologicamente o nosso cérebro funciona assim, gerando muitas imagens aleatórias, outras vezes nem tão aleatórias, mas muitas vezes a nossa mente mente pra gente sim. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro com Caminhando com a Inês.